amados, muito boa noite. Eu vos saúdo nesta noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele hoje, para todos sempre, honra, glória, louvor e adoração. Nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês. A partir de agora estamos dando início ao nosso culto online. Estamos ao vivo pelo Facebook e queremos pedir a você para compartilhar essa live nas suas redes sociais. Compartilhe com seus parentes, com seus amigos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe também nos seus grupos aí de Facebook, como também compartilhe no seu próprio Facebook, para que mais pessoas sejam alcançadas por Cristo Jesus. Muito bem, queridos, vamos então dar início ao nosso culto. Quero convidar você a inclinar sua cabeça. Quero convidar você também para fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração de confissão de pecados e também uma oração de consagração, uma oração de entrega. Feche seus olhos. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pecados de pensamentos, pecados de palavras, pecados de obras. Te pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados. Purifica-nos, Senhor Jesus, com o teu precioso e poderoso sangue. Receba nesta noite, Senhor, nosso culto. Esse culto é para o Senhor, Pai. Nosso objetivo nesta noite, nosso propósito é agradar o Senhor. Receba o nosso culto, Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, e te pedimos também, Senhor, fale conosco nesta noite por intermédio da sua palavra. E te pedimos também, Senhor, nesta noite, abençoa o teu povo, Pai, para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. É o que nós te pedimos e oramos com ações de graças, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Muito bem, nós vamos passar a palavra para o presbítero Gildenis. Ele vai estar ministrando louvor nessa noite. A diaconisa Milene não pôde estar conosco hoje, mas o presbítero Gildenis, que é um dos ministros aqui da casa de Deus, estará nos conduzindo nessa noite, juntamente com o presbítero Samuel, em um período de louvor e adoração ao nosso Deus. Muito bem-vindo, presbítero Gildenis, prazer revê-lo, reencontrá-lo. Amém. Deus te abençoe, querido. Fique à vontade, tá? A casa é sua. Vamos glorificar o nome do Senhor Jesus, amém? Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Entra no espírito de adoração conosco neste momento. Oh, aleluia. A ti, Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Tu declaras juntamente comigo a honra e a glória ao Senhor. A honra
e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Declaro mais uma vez: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, queridos, uma vez mais eu vos saúdo nesta noite, uma graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não compartilhou essa live, por favor, compartilhe aí nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, também de Facebook, e compartilhe também no seu próprio Facebook, para que outras pessoas possam também serem alcançadas nessa noite por Cristo Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nós vamos agora fazer uso da palavra de Deus. Para nós cristãos, a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus, muito pelo contrário, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E para nós cristãos, a Bíblia Sagrada, ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a constituição da Igreja de Cristo. Ela fala dos nossos direitos e deveres, ela fala dos nossos privilégios e responsabilidades em Cristo Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola de Paulo, no seu capítulo 1, nós vamos nesta noite meditar do versículo 1 até o versículo 4. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. E eu quero meditar com você nessa noite, pensar com você, refletir com você a respeito do seguinte tema: a gratidão de Paulo pelo crescimento espiritual dos Tessalonicenses. Eu vou repetir o título da nossa prédica, do nosso sermão nessa noite, da nossa homilia: a gratidão de Paulo pelo crescimento espiritual
dos Tessalonicenses. Capítulo 1 da segunda epístola, a partir do versículo 1 até o versículo 4, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Permita-me tirar a minha blusa, porque está esquentando aqui. Muito bem, meus irmãos, nesta noite nós estamos iniciando uma nova série de exposições. Na verdade, nós estamos dando uma continuação, uma sequência. Nós concluímos na quinta-feira passada a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e hoje nós vamos dar início à segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Bom, como os irmãos sabem, essa carta, como a primeira também, é de autoria do apóstolo Paulo. O destinatário era a igreja de Tessalônica, a cidade de Tessalônica, que ficava no norte da Grécia. Atualmente corresponde à cidade de Salônica, na Turquia. Quando nós pensamos na fundação da igreja de Tessalônica, a fundação dessa igreja, você vai encontrar essa história, isto é, a história da fundação da igreja cristã de Tessalônica se encontra ou se acha em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 14, quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Paulo deixou a cidade de Filipos, entrou em Tessalônica e estabeleceu uma igreja ali juntamente com Silas e Timóteo. E Tessalônica era uma cidade muito importante, era uma cidade de aproximadamente 200.000 pessoas, era uma cidade livre, isto é, uma cidade que tinha autonomia, liberdade diante do Império Romano, era uma província do Império Romano, era uma cidade que tinha capacidade de autogestão. E quando Paulo entrou ali, como era de praxe, como era de costume, Paulo então procura uma sinagoga, e ele começa a expor as escrituras, ele começa a ministrar ali para as pessoas de Tessalônica, e alguns judeus se converteram, a gregos piedosos, que eram prosélitos. Quando você lê prosélito no Novo Testamento ou na Bíblia, refere-se a um gentio, a um pagão que se converteu ao judaísmo, e também algumas mulheres distintas. Então, eles se converteram, e a partir dali, os judeus daquela cidade, eles, motivados por inveja, eles começaram então a perseguir o apóstolo Paulo, porque uma igreja tinha sido plantada, fundada, estabelecida na cidade de Tessalônica. Paulo então deixa a cidade de Tessalônica. Na verdade, Paulo foi expulso de Tessalônica, ele vai à cidade de Bereia, ele é enxotado de Bereia e ele vai a Atenas, e de Atenas ele vai a Corinto, e lá de Corinto ele então escreve a sua primeira carta por volta do ano 50, 51, e por volta do ano 51, 52, Paulo escreve essa carta, muito
um espaço muito curto de tempo, Paulo escreve essa segunda carta, ok? E o tema dessa carta é o mesmo tema da primeira carta, a volta de Jesus. Em toda a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, você vai ver Paulo falando sobre a volta de Jesus, no capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 3, ele fala, em toda a carta ele fala, porém no capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18, ele dá uma ênfase, um destaque maior, ele dá ali detalhes, e no capítulo 5 ele fala sobre o dia do Senhor também, sobre a vinda de Cristo, sobre o tempo em que tudo ele aponta para o fim, né? Ele fala sobre o fim, melhor dizendo. E aqui na segunda carta, Paulo então escreve essa carta, ele tinha alguns propósitos em mente. O primeiro propósito que Paulo tinha em mente era para animar os cristãos de Tessalônica devido à perseguição. Lembra que quando estudamos a primeira carta, os judeus passaram a perseguir os cristãos de Tessalônica? É muito importante dizer nessa noite que até o ano 50, 55 da era cristã, os cristãos, eles eram perseguidos somente pelos judeus, aí não pelos romanos. Por quê? Porque na cabeça dos romanos o cristianismo era uma seita, era uma ramificação do judaísmo. Então os judeus, eles perseguiam os cristãos, e eles motivavam também as pessoas da cidade, como aqui em Tessalônica, não só os judeus, mas também os gregos ali da cidade de Tessalônica passaram a perseguir os cristãos. E aqui na segunda carta, a perseguição, ela aumentou, ela passou a ser mais intensa. Então Paulo escreve essa carta para animar, para motivar, porque muitos cristãos de Tessalônica já começaram a ficar desanimados e desmotivados por causa das constantes perseguições dos judeus. Paulo também escreve essa carta para exortá-los a dar bom testemunho cristão e a trabalhar cada um pelo seu sustento. Por quê? Porque um grupo de falsos mestres ali da cidade de Tessalônica, eles começaram a espalhar que Jesus estava voltando, e era uma questão de tempo. Então, se Jesus está voltando, por que trabalhar então? Então muitas pessoas de Tessalônica decidiram a não trabalhar mais, isto é, secularmente falando, e passaram a depender da caridade e da boa vontade da comunidade tessalônica, isto é, da igreja de Tessalônica. Então Paulo corrige esse problema na sua segunda carta, e Paulo bate bastante nessa tecla, principalmente no capítulo 2 da sua segunda carta, sobre essa questão da volta de Jesus, e que os cristãos deveriam trabalhar, e ele mesmo fala, quem não trabalha, que não coma. Então Paulo escreve essa carta também para corrigir esse problema. E por fim, Paulo escreve essa carta para corrigir um outro problema doutrinário sobre a questão da volta de Jesus. Porque se tinha um grupo que estava ensinando que Jesus estava voltando, esse grupo era composto de falsos mestres, e os cristãos de Tessalônica não precisavam trabalhar. Tinha um outro grupo que estava ensinando ali na cidade, na igreja de Tessalônica, que Jesus já tinha voltado. Ou seja, a fé de vocês é vã, Jesus já voltou. Então Paulo escreve também para corrigir esse problema. Nós sabemos que Jesus não voltou, mas a nossa esperança é que ele vai voltar. Bom, tendo dito isso, eu quero agora chamar sua atenção para o versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Paulo ele fala aqui de alguns companheiros. Paulo é o escritor, é o autor dessa carta, mas Silvano e Timóteo era como se fossem os seus co-autores, isto é, os seus auxiliares, os seus assistentes. E quando a gente vê isso no ministério de Paulo, né, Paulo
ele é um mestre por natureza, né? Ele é um mestre, ele é didático, ele é um professor. E Paulo sempre tinha esse cuidado de incluir as pessoas que faziam parte da sua equipe, os seus companheiros. E a gente vai ver, isso era muito comum, isso era de praxe nas cartas de Paulo. Por quê? Porque Paulo queria nos ensinar um princípio aqui, o princípio de trabalharmos em equipe. Sabe, irmãos, deixe-me dizer algo para você nessa noite. Sozinho você vai chegar em algum lugar, mas juntos chegaremos em muitos lugares. O ser humano não foi feito para viver sozinho, para viver isolado. O ser humano foi feito para viver em sociedade, em comunidade. Por isso que o Senhor também criou a sua igreja, a eclesia, né? Igreja não tem nada a ver com prédio, com salão, com templo. Igreja é uma comunidade, é um grupo, é a Assembleia dos Santos que se reúne em um determinado lugar para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para aprender mais de Deus e da sua palavra. Então, o primeiro princípio aqui, a primeira lição que nós poderemos extrair desse texto é que Paulo, o maior apóstolo, o maior pastor, o maior teólogo, o maior evangelista, aquele que escreveu nada menos, nada mais do que 13 cartas, ele não trabalhava sozinho. E ele faz questão de dar ênfase, de dar um destaque aos seus companheiros, aos seus auxiliares. Paulo era o escritor, Paulo é o autor dessa carta, isso é um fato, mas ele faz questão de colocar Silvano e Timóteo, seus companheiros, pessoas que faziam parte do seu ministério, da caravana missionária do apóstolo Paulo. Então nós precisamos aprender a trabalhar em equipe, precisamos aprender esse princípio da palavra de Deus, que sozinho nós não chegaremos em lugar nenhum, mas juntos chegaremos em muitos lugares. A igreja ela é o corpo de Cristo. O que é o corpo? O conjunto de membros interdependentes, interligados. Se você pegar um membro do seu corpo e cortar, ele morre. Não existe vida fora do corpo. É aquilo que eu sempre falo: uma brasa fora do fogo, ela se apaga. Uma ovelha fora do aprisco, do redil, do curral, ela torna-se vulnerável aos ataques do inimigo. Então Paulo ele faz questão aqui de citar Silvano e Timóteo. Quem era Silvano? Silvano era um companheiro de Paulo. Ele passou a fazer parte, você vai encontrar a primeira referência de Silvano ali em Atos capítulo 15, quando tem a decisão do concílio de Jerusalém. E juntamente com Paulo, com Barnabé, Silvano também enviado para Antioquia para levar aquela carta das decisões tomadas pelo concílio de Jerusalém. Silvano, ele então passa a fazer parte do ministério de Paulo, e quando Paulo rompe com Barnabé, quando há aquela discordância, aquela divergência, porque Paulo não queria levar João Marcos e Barnabé queria, então Barnabé vai para Chipre juntamente com João Marcos, e Silas ou Silvano, depois nós vamos falar sobre isso. Silvano então passa a fazer parte da equipe de Paulo, e Silvano então vai até a segunda viagem missionária, e ele passa a ser um companheiro de Paulo, ele passa a fazer parte da equipe de Paulo. Você vai encontrar sempre a palavra Silvano, o nome Silvano, e também o nome Silas. Trata-se da mesma pessoa. Silvano era o nome romano dele, e Silas o nome grego. Como ele entrou no mundo romano, e também no mundo grego, então ele se identificava tanto como Silas como Silvano. A ordem não altera o fator, ou seja, trata-se da mesma pessoa. E lá na frente a gente vai ver esse Silvano, ele sendo, os teólogos dizem que a primeira carta de Pedro, ela foi escrita por Silvano sobre o ângulo, era como se Pedro estivesse ditando,
mas Silvano escrevendo. Tanto é que alguns teólogos ao longo da história chegaram até a pensar que a primeira carta de Pedro não era de Pedro, porque tinha uma diferença muito grande da primeira carta para a segunda carta. Por quê? A primeira carta era um grego clássico, um grego polido. Por quê? Porque Silvano era um homem culto, inclusive ele era cidadão romano. Já a segunda carta, Pedro não tinha companhia de Silvano, ele teve que escrever, e o grego de Pedro era um grego bem precário, um grego bem básico, bem arroz com feijão mesmo. Então Pedro escreve com bastante dificuldade a sua segunda carta. Então a primeira carta, Silvano ou Silas, ele foi o copista, o secretário de Pedro. Ele escreveu sobre a ótica, sobre a Pedro ditando e ele escrevendo. Então este era Silvano, um dos companheiros de Paulo. E Paulo também fala de Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo certamente ele era o discípulo mais notável de Paulo. Ele viajou na segunda viagem missionária com Paulo. Ele esteve presente também na terceira viagem e permaneceu próximo de Paulo durante a sua primeira prisão em Roma. E mais tarde ele foi o pastor de Éfeso. Foi para ele que Paulo escreveu a sua primeira carta de Timóteo, assim que Paulo saiu da sua primeira prisão. E quando Paulo estava na sua segunda prisão, ele escreveu a segunda carta a Timóteo. E Timóteo é aquele que se converteu em Listra, na primeira viagem missionária de Paulo. E quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária, os irmãos de Listra deram o testemunho de Paulo, e ele então passou a fazer parte do ministério de Paulo. Sua mãe era judia, seu pai era grego, sua mãe era Eunice, sua avó Lloyd, e ele então passou a acompanhar Paulo. Então a gente vê aqui a equipe de Paulo. Então esse é o primeiro princípio que a gente aprende aqui, que a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Chama a sua atenção para o versículo 2. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Note você que Paulo, ele faz uma junção de saudação gentílica, isto é, grega, e de uma saudação judaica. Paulo diz, graça e paz. Graça é uma palavra que vem da língua grega, é a palavra charis, que significa favor imerecido. Então Paulo diz, primeiro graça e depois a paz. Ou seja, eu só posso receber a paz se eu receber primeiro a graça. Graça e paz. Graça é a ideia de favor não merecido. Paz aqui na língua grega é a ideia de segurança, prosperidade, é a ideia de felicidade. Ou seja, para eu receber a segurança que só Deus pode oferecer através de Cristo Jesus, para eu receber prosperidade, para eu receber felicidade, eu preciso primeiro receber a graça de Deus, o favor imerecido. Eu preciso entender que tudo é pela graça. Eu recebo paz, eu recebo segurança, eu recebo felicidade, eu recebo prosperidade por causa da graça de Deus. Tudo que você recebe, tudo que você tem, tudo que você possui, querido e querida, é pela graça de Deus. Todas as vezes que alguém te cumprimentar com a graça e a paz, essa pessoa está declarando sobre você, sobre a sua vida. Ela está dizendo, olha, graça e paz, favor não merecido, receba paz, receba felicidade, receba prosperidade, receba segurança. Os judeus cumprimentavam, a saudação dos judeus era paz seja convosco, o Shalom Adonai, mas a saudação da igreja era graça e paz. Então, todas as vezes que você vê Paulo abrindo as suas cartas, ele tem a sua saudação
padrão. Ele começa sempre falando dos remetentes, sempre uma saudação, um pedido, uma ação de graças. Então Paulo sempre começa com graça e paz. E Paulo destaca algo mais aqui: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Note você que Paulo cita o Pai, cita também o Senhor Jesus Cristo como a fonte da graça e da paz. E aqui também vai um outro princípio, uma outra aplicação. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus e o Senhor Jesus, eles, Deus Pai, Deus Filho, eles são a fonte, a origem da graça e da paz. Sabe o que eu aprendo aqui? Não existe graça fora de Deus, fora do Deus Pai, Deus Filho. Não existe paz fora do Deus Pai, do Deus Filho. A vida sem Deus, a vida sem Jesus é uma vida sem graça, é uma vida sem nexo, é uma vida sem sentido, é uma vida vazia. Só Deus pode oferecer, só Deus em Cristo Jesus podem oferecer graça e paz. Só Deus em Cristo Jesus. O Deus Pai e o Deus Filho, eles são a fonte, a origem da graça e da paz. Portanto, você, meu amigo, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa entender que a verdadeira graça, a verdadeira paz, a felicidade, a verdadeira segurança, a verdadeira prosperidade está na pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja honra, glória, louvor e adoração hoje para todo sempre. Graça é o favor imerecido que Deus concede aos cristãos por meio de Jesus Cristo. Paz refere-se ao fim da inimizade entre Deus e as pessoas. O profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Agora Deus está rompendo essa barreira, esse muro que existia entre os homens e Deus. Agora Deus está nos proporcionando o fim dessa barreira, o fim dessa inimizade, esse muro está caindo por terra, assim como o muro de Berlim caiu. Se não me falha a memória, em 1990 havia uma separação entre os alemães do Ocidente e do Oriente. Quando o muro caiu, eles que outrora estavam divididos, distantes, longes, famílias divididas, se uniram. É isso que Deus fez através de Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Foi isso que Cristo fez. Deus, Jesus Cristo como Deus, Ele pegou a mão de Deus. Jesus Cristo como homem, Ele pegou a mão do homem. Havia uma barreira, havia um obstáculo, havia uma separação. E Jesus Cristo como Deus, trouxe a mão de Deus, como homem trouxe a mão do homem e uniu. Não existe barreiras mais. Paulo escrevendo isso aos Efésios, ele fala que não existe mais barreira entre judeus e gentios. Todos nós agora, através de Cristo Jesus, temos livre acesso à presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, você pode nessa noite adorar o Senhor teu Deus, porque se no Antigo Testamento existia todo um ritual, todo um protocolo, toda uma burocracia, né, se assim posso usar esse termo, para as pessoas terem acesso a Deus. Tinha o dia da expiação, o sumo sacerdote, ele entrava na presença de Deus, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, e ali ele fazia expiação por si mesmo e também pelas pessoas, e ali ele levava 2 bodes, ele colocava a mão sobre um bode, confessando os seus pecados, colocava a mão sobre o outro bode, confessando os pecados do povo.
e o pecado das pessoas não eram perdoados, eram apenas cobertos. Mas no Novo Testamento, através da morte e ressurreição de Jesus, os nossos pecados não foram cobertos, mas eles foram perdoados, tirados, e agora nós temos livre acesso à presença de Deus. O véu se rasgou, o véu que fazia a separação entre o lugar santíssimo e o santo lugar, e o santo dos santos, o véu se rasgou. Agora nós temos livre acesso à presença de Deus. O apóstolo Pedro diz isso na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, que agora nós somos um sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, agora nós somos um sacerdote de Deus, nós podemos entrar na presença de Deus. E o papel do sacerdote na antiga aliança, dentre as suas funções, uma delas, ele era um intercessor, ele levava o povo a Deus. Agora nós temos o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, e você é o sacerdote. Você tem o direito de ir na presença de Deus, de entrar, melhor dizendo, na presença de Deus. Não importa onde você esteja, seja na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, você tem livre acesso à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Bom, já trabalhamos em cima dos versículos 1 e 2, embora me parece que eu esqueci de ler o verso 2, mas já trabalhamos em cima deles, do verso 1 e do verso 2. Quero chamar a sua atenção agora para o versículo 3. Versículo 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está agradecendo a Deus pelo crescimento dos cristãos de Tessalônica, especialmente por resistirem às constantes perseguições, agora não só dos judeus, mas também dos gentios, dos gregos que ali residiam, uma vez que Tessalônica ficava no norte da Grécia, era a capital da Macedônia. Então Paulo está louvando a Deus, Paulo está agradecendo a Deus, porque aquela igreja estava passando, sujeitando, suportando as tribulações. E Paulo usa uma palavra aqui interessante. Paulo diz: sua fé crescia. É a ideia de que a fé está crescendo. Paulo fala sobre isso, que a sua fé está crescendo. Sabe, irmãos, uma fé que não pode ser provada não é digna de confiança. Eu vou repetir isso. Uma fé que não pode ser provada não é digna de confiança. Assim como o músculo, a fé, ela deve ser exercitada a fim de se fortalecer. E Deus usa as tribulações, Deus usa as perseguições para fortalecer a nossa fé. E sabe por que Deus permite sofrimentos? Uma frase até do pastor Augusto Nicodemos Samuel postou essa frase hoje no seu status do WhatsApp. Sabe por que Deus permite o seu sofrimento? Para você saber e entender que o nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. O nosso lugar é o céu. Estamos aqui num processo. Deus está trabalhando em nós e através de nós. Então a fé, ela é como se fosse um músculo. Ela deve ser exercitada. Você que já fez musculação, academia, você que pratica alguma atividade, você sabe que quando você está
praticando alguma atividade, você está aparentemente, você está destruindo seus músculos, mas na verdade não, na verdade você está construindo músculos mais fortes. Aparentemente, quando você está malhando, treinando, seja qualquer atividade física, você está sentindo dor, cansaço, incômodo, mas aquilo faz bem para você. O que falar de um homem, de uma historinha? Tem uma historinha que diz que Deus falou para o homem: quero que você empurre essa pedra. E era uma pedra de 1 tonelada. E todos os dias esse homem tentava empurrar a pedra. E esse homem era um homem fraco, franzino, frágil, raquítico, debilitado, deficiente e outros mais adjetivos. De repente, um certo dia, depois de um bom tempo, esse homem virou-se para Deus e disse: Deus, já faz anos que eu estou empurrando essa pedra e ela não se moveu nem 1 centímetro, ela não sai do lugar. Deus disse para ele: eu nunca disse que você ia conseguir mover essa pedra, eu mandei você empurrar essa pedra. Aí Deus disse para esse homem: olhe para si mesmo, olhe para você mesmo, olhe para o seu corpo. E aquele homem olhou para os seus bíceps, para os seus tríceps, para o seu peito, para o seu trapézio, para as suas pernas, e ele viu que ele estava forte, musculoso. Queridos, quando estamos passando por tribulações, quando estamos passando por provações, quando estamos passando por perseguições, é uma forma de Deus trabalhar em nós e através de nós. Deus está fortalecendo os seus músculos, espiritualmente falando, mesmo que você não entenda no presente momento. Mas por que disso? Por que daquilo? Essa pandemia, por exemplo, quantas ligações eu estou recebendo de gente: pastor, eu estava na minha zona de conforto, pastor, eu não estava orando mais, eu não estava jejuando mais, eu não estava lendo a Bíblia mais, eu estava fraco, desanimado, desmotivado. Agora, pastor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando a face de Deus. Quantas pessoas não tinham um tempo de qualidade com a família, com a esposa, com os filhos? Deus tem os seus propósitos, mesmo que muitas vezes a gente desconheça, mesmo que muitas vezes a gente não entenda. Quantas pessoas passando por dificuldades nesse período aí de pandemia, as receitas, as entradas de tudo e todos caíram. Todos, de forma direta ou indireta, estão sendo atingidos, afetados. É um tempo que Deus está permitindo para que nós possamos estreitar o nosso relacionamento com Ele, a nossa comunhão, a nossa intimidade. Deus está fortalecendo os seus músculos, espiritualmente falando. Você está ficando mais forte. Olhe para os seus bíceps, olhe para os seus tríceps, olhe para o seu trapézio, espiritualmente falando. Olhe para as suas pernas, olhe para o seu peito, olhe para o seu abdômen. Você está ficando mais forte, espiritualmente falando. Então Paulo aqui ele está agradecendo a Deus, damos graças. Paulo está agradecendo a Deus porque essa igreja estava crescendo na fé. Note você que na primeira carta Paulo já tinha destacado as 3 principais marcas de maturidade cristã. Paulo já tinha destacado essa igreja como uma igreja de fé, uma igreja de amor, e uma igreja que tinha esperança, uma fé sólida, uma fé profunda, um amor tanto na vertical como na horizontal, e a esperança da volta de Jesus. Então Paulo aqui ele está elogiando essa igreja. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa na minha caminhada cristã: uma vida fácil torna-se uma vida superficial. Eu vou repetir essa frase: uma vida fácil torna-se uma vida superficial.
todos os grandes homens e mulheres de Deus, mencionados na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, passaram por algum tipo de sofrimento, a fim de que a sua fé crescesse. Sabe, irmãos, se Deus está permitindo essas provações, essas tribulações, se Deus está permitindo situações difíceis, circunstâncias adversas, é porque Deus quer que você pare de mergulhar em águas rasas. Deus quer que você passe a mergulhar em águas profundas. Lembra de Ezequiel capítulo 47? Deus dá uma visão para o profeta e ele começa a caminhar. Era um rio, eram águas até no tornozelo, depois até nos joelhos, depois até no abdômen, até na altura da cintura, depois até no peito. Depois ele teve que atravessar a nado. Sabe, irmãos, Deus quer que a gente comece a ter novas experiências. Deus quer que a gente comece a mergulhar em águas profundas. Todos aqueles mencionados em Hebreus capítulo 11, leia depois, dever de casa, leia Hebreus capítulo 11, ali está a galeria da fé, homens e mulheres que passaram por sofrimentos, por provações, por tribulações. Hoje o nome deles, melhor dizendo, está ali na galeria da fé. Muitos dizem: pastor, eu queria ser como Paulo. Está disposto a passar pelo que Paulo passou? Eu queria ser Pedro. Está disposto a passar pelo que Pedro passou? Todas as pessoas que deixaram legado, todas as pessoas que deixaram legado, que entraram para os anais da história, são pessoas que passaram por sofrimentos, por tribulações, por dificuldades, por situações difíceis. Deus não quer que você seja um crente superficial. Como eu disse, uma vida fácil torna-se uma vida superficial. Outra coisa que Paulo destaca aqui no versículo 3, Paulo diz: seu amor aumentava. Sabe, irmãos, eu quero gastar um tempo aqui. O amor da igreja tessalônica aumentava. Paulo já tinha elogiado essa igreja na sua primeira carta, capítulo 1 mesmo. Paulo fala, capítulo 1 da primeira carta, Paulo fala que essa igreja era um modelo, um exemplo, não só para Macedônia, para as igrejas da Macedônia, isso é Filipos e Bereia, mas era uma igreja modelo para toda a Caia, a província da Caia, Atenas, Corinto, Porto de Cencreia. E Paulo diz que era um modelo para toda a Judeia. E aqui Paulo diz que o amor dessa igreja aumentava. E aqui, como eu disse, eu quero gastar um tempo. Sabe, irmãos, amor é a palavra-chave do Novo Testamento. Amor é a palavra-chave do Novo Testamento. Na verdade, irmãos, o amor, além de ser a palavra-chave do Novo Testamento, a gente vai ver que a principal marca da igreja primitiva era a marca do amor. Você pode ver isso em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 47. A principal marca, a principal característica da igreja primitiva era a marca, a característica do amor. E aqui amor é a palavra ágape. Essa igreja amava a Deus na vertical e amava os irmãos na horizontal. O amor ágape é o amor incondicional. Você vai encontrar no grego 4 palavras para a palavra amor. Ágape, que é a ideia de amor incondicional, amor sacrificial. Storge, que é a ideia de amor familiar. Philos, que é a ideia de amor de amigos. E erótico, que é a ideia de amor físico. Aqui Paulo usa a palavra ágape. Essa igreja amava a Deus na vertical e amava os irmãos na horizontal. Jesus disse: nisto todos conhecerão
que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Precisamos amar, irmãos, um amor incondicional. O amor é a maior virtude de um cristão. Amor é a palavra mais importante do cristianismo. Amor, na verdade, é a palavra mais importante da Bíblia. Jesus disse à igreja de Éfeso, aquela igreja que tinha tantas qualidades, a gente vai ver esse formato quando o Senhor escreve as 7 cartas, quando João, ele escreve as 7 cartas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. O Senhor sempre faz um elogio, o Senhor sempre faz uma crítica, um apelo. As únicas igrejas que não receberam críticas, censuras, foram a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Todas as outras igrejas receberam críticas e elogios, e a única igreja que não recebeu elogio foi a igreja de Laodiceia. A igreja de Éfeso, que era uma igreja ortodoxa, uma igreja que tinha uma boa doutrina, que combateu os nicolaítas, que combateu os falsos mestres, os falsos apóstolos. O Senhor diz que ela tinha perdido a sua principal característica, que era o amor. E o Senhor disse: lembra-te, pois, de onde caíste. O Senhor Jesus, ele disse em Mateus capítulo 24, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Estamos vivendo esse tempo, estamos nos tornando pessoas frias, indiferentes, egoístas. O problema alheio já não nos incomoda mais. Infelizmente, isso é uma triste realidade. Sabe, irmãos, o que significa amar o próximo como a ti mesmo é que nós deveríamos considerar uns aos outros em honra. Filipenses capítulo 2, versículo 4 fala sobre isso. Cada um considere o seu irmão superior a si mesmo. Nada façais por partidarismo, por facção, mas cada um considere o seu irmão superior a si mesmo. Sabe, irmãos, a ética cristã é o outro na frente do eu. Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, o capítulo 1, ele fala sobre a supremacia de Cristo, mas o capítulo 2, ele desenvolve essa temática, o outro na frente do eu. É isso que é ser cristão, irmãos. O amor bíblico tem que ser generosidade em ação. Eu vou repetir: o amor bíblico tem que ser generosidade em ação. Sabe, irmãos, o amor, ele dá sentido à vida. O amor dá sentido à vida. Pesquisas dizem que as pessoas mais felizes do mundo são pessoas que têm o hábito de contribuir e de fazer doações. Eu vou repetir isso. Pesquisas dizem que as pessoas mais felizes do mundo são pessoas que têm o hábito de contribuir e de fazer doações. Queridos, se olharmos para nós vamos nos adoecer, ou nós nos adoecemos. Por quê? Porque somos egoístas, só olhamos para o nosso umbigo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos amar com amor ágape. Cristo nos amou, Ele deu a sua vida por nós. Deus nos amou, Ele deu o seu Filho. Sabe, irmãos, amor é a postura de dar. Quem ama dá, quem ama contribui, quem ama demonstra. Não amemos de palavra, diz a Bíblia, mas amemos com atos, atitudes, obras. Quem ama demonstra. Sabe, irmãos, a única maneira
de você honrar a Deus é ser generoso com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Eu vou repetir essa frase. A única maneira de você honrar a Deus é ser generoso com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Agora sim, nós vamos concluir. Chamo a sua atenção para o versículo 4. Olha o que Paulo diz aqui: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa paciência, da vossa fé em todas as perseguições e nas tribulações. Note você que Paulo está elogiando essa igreja. Essa igreja era um motivo de orgulho de Paulo. Aonde Paulo passava, Paulo dava testemunho dessa igreja. Paulo diz: a tal ponto que nós nos gloriamos. É a ideia de: vocês são meu orgulho, eu tenho prazer de falar de vocês, vocês enchem os meus olhos de alegria, ou de lágrimas, mas lágrimas de alegria. Irmãos, quando Paulo pensava na igreja de Tessalônica, Paulo ficava feliz, alegre, contente. Lembra que quando Paulo estava em Corinto, na sua primeira carta, como também na segunda carta, pastoreando a igreja mais complicada, a igreja mais difícil do Novo Testamento, capítulo 3 da primeira carta, quando Timóteo foi visitar Paulo disse que aquilo serviu de consolo para ele ouvindo as boas notícias da igreja de Tessalônica, Timóteo falando: olha, a igreja te ama, a igreja entendeu a sua mensagem, eles receberam a sua mensagem como se fosse a palavra de Deus. Deixe-me perguntar algo para você: quando o seu pastor pensa em você, o que ele pensa? Você é motivo de orgulho ou motivo de tristeza, de angústia do seu pastor? Lá em Hebreus capítulo 13, lá fala que os pastores devem pastorear com alegria e não gemendo. O seu pastor, quando ele pensa em você, ele fica alegre ou ele geme? E não só o seu pastor, o seu marido, o seu pai, o seu filho, o seu amigo, o seu patrão, o seu empregado, o seu irmão de igreja, quando ele pensa em você, ele fica orgulhoso, feliz, contente, alegre, como Paulo ficou em relação à igreja de Tessalônica, a ponto que Paulo, aonde chegava, Paulo falava da igreja de Tessalônica. Paulo sempre falava bem de Tessalônica. Aquela igreja enchia os olhos de Paulo de alegria, de choro, mas choro de alegria. Paulo sempre, quando pensava na igreja de Tessalônica, Paulo ficava orgulhoso. E Paulo diz aqui no versículo 4: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Aonde Paulo chegava, Paulo chegou em Atenas, falou da igreja de Corinto, da igreja de Tessalônica. Paulo chegou em Corinto, ele falou. Aonde Paulo chegava, depois nas suas outras viagens, na terceira viagem, aonde Paulo ia, Paulo falava da igreja de Tessalônica. Quando Paulo foi a Antioquia da Síria, que era a sua igreja mãe, Paulo falou. Quando Paulo ia a Judeia, ele falava da igreja de Tessalônica. As pessoas, quando pensam em você, têm prazer? Ou elas falam em você: não, esse cara é difícil, esse cara é complicado, esse cara é sinônimo de problema, esse cara é sinônimo de BO, esse cara é complicado, esse cara é 13. Sabe, irmãos, precisamos ser motivo de orgulho para as pessoas. Pastor, quando eu penso no fulano de tal, eu penso em alguém exemplar, em alguém de caráter, de vida, de ética, de conduta. O que as pessoas pensam a teu respeito? Você tem sido motivo de orgulho ou motivo de tristeza? Sabe, irmãos, o sofrimento também, ele contribui não apenas para o nosso crescimento, mas também para o crescimento de outros. Através do sofrimento daquela igreja, das provas, das tribulações, das perseguições,
outras igrejas, outras pessoas estavam sendo edificadas. Deixa-me dizer algo para você. Sabe por que Deus está permitindo que você passe por tribulações, por provações? Para que outras pessoas sejam edificadas. Deus usa essas tribulações, essas provações, para que no futuro você tenha autoridade para ministrar na vida de outros que vão passar pelo que você está passando hoje. Então não desista. Sabe, se você cair, muita gente cai. Se você falhar, muita gente falha. Se você tropeçar, muita gente tropeça. Tem muita gente que tem tido você como referencial, como um exemplo, uma coluna, uma base forte. Você tem sido Tessalônica para muita gente. Assim como a igreja de Tessalônica era um modelo, um exemplo para as igrejas da Macedônia, da Caia, até da Judeia. Você também tem sido exemplo. Então fica firme. Deus está forjando o seu caráter. Deus está trabalhando em você e através de você. Paulo usa algumas palavras aqui. Eu vou concluir com isso. Paulo usa a palavra no versículo 4, paciência. No grego é a palavra huipomone, que significa é a pessoa que não, no Novo Testamento é a ideia de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. É uma pessoa fiel, leal, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às provações, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às tribulações, às perseguições, essa pessoa continua perseverante. A ideia de paciência aqui também é a ideia de perseverança. Fica firme, querido, não desiste. Paulo estava elogiando essa igreja por causa da sua perseverança, por causa da sua paciência. Era uma igreja leal a Cristo, era uma igreja que não se corrompia. Quantos hoje estão fazendo como Esaú, trocando a bênção de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, um relacionamento com Deus, por um prato de lentilha? Essa igreja era uma igreja perseverante, paciente, era uma igreja fiel, era uma igreja leal. Outra palavra aqui no grego, nós temos aqui a palavra, outra palavra que Paulo usa aqui no versículo 4. Paulo usa a palavra para as vossas perseguições. A ideia de perseguição aqui, a palavra de óquimos no grego, também tem o sentido de caça. Essa palavra, ela dá a ideia, dá-nos a entender a figura simbólica de um animal sendo caçado, de uma presa sendo perseguida, de um tormento incansável e sem misericórdia. Essa era a ideia, era aí por isso que essa igreja estava passando. Essa igreja estava sendo, era como se fosse uma caça, era como se fosse uma presa, era como se estivesse passando por um tormento, era como se estivesse passando por algo incansável e sem misericórdia. E Paulo está elogiando essa igreja por suportar as perseguições. Ela estava sendo perseguida não só pelos judeus, mas também pelos gentios, pelos gregos da Macedônia. Era a ideia era como se eles estivessem sendo caçados, era como se eles fossem uma presa. Querido, fica firme, não desista. Claro que a gente não passa por perseguições como aqui físicas, mas perseguições internas, externas, de outras naturezas. Precisamos ficar firmes. E por fim, Paulo usa a palavra tribulação. É a palavra trilibis na língua grega. É a ideia de
pressão, é a ideia de opressão, é a ideia de alguém sendo pressionado, comprimido, é a ideia de algo sendo estreitado. Fica firme nessa tribulação, nessa sua tribulação, nessa sua perseguição. Seja paciente, como a igreja de Tessalônica. Seja paciente, como a igreja de Tessalônica. Suporte as perseguições, como a igreja de Tessalônica. E suporte as tribulações, como a igreja de Tessalônica. Pastores, estão me oprimindo, me comprimindo, me pressionando. Deus, Ele vai fazer justiça. Ele vai te honrar no tempo dele, no sentido de julgar a sua causa, no sentido de te galardoar, te recompensar. Fica firme. O nosso Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Que Deus nos abençoe por intermédio da sua palavra e que possamos colocar em prática a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a colocar em prática a sua palavra. Para que contigo eu fosse, meu irmão.
você nesse instante. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra, lida, explicada e aplicada. Obrigado porque o Senhor falou conosco nessa noite, que possamos colocar em prática a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que possamos seguir o modelo, o exemplo da igreja de Tessalônica no tocante à fé, uma fé sólida, uma fé profunda, no tocante ao amor, o amor tanto na vertical como também na horizontal. Que possamos seguir o exemplo da igreja de Tessalônica no sentido de esperança. Ela tinha uma fé viva, ela guardava a vida do Senhor. Meu Deus, ajude-nos a caminhar na tua presença. Essa igreja que foi perseguida, não somente pelos judeus, mas também pelos gentios, pelos gregos da cidade de Tessalônica. Essa igreja que foi perseguida, essa igreja que enfrentou tribulações, mas essa igreja era modelo no tocante à paciência, Pai. Fiel ao Senhor, leal ao Senhor. Era uma igreja que não se vendia, não negociava princípios. Era uma igreja que não se corrompeu, Pai, vivendo numa cultura pagã. Meu Deus, sabemos que o mundo daquela época, o mundo greco-romano, Pai, havia uma libertinagem, e aquela igreja estava inserida num contexto, Pai, de idolatria. Meu Deus, havia muitas divindades, muitos deuses. Era a cultura dos gregos adorar aquelas divindades, os seus deuses. Havia um panteão, Senhor, geralmente nas cidades da Grécia. Meu Deus, e essa igreja foi fiel, Pai, ela não se corrompeu. Pai, que nesse tempo do fim possamos ser fiéis ao Senhor, que não venhamos negociar princípios e valores, mas que possamos ser fiéis, leais ao Senhor e à sua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a permanecer firmes. Pai, abençoa cada vida que participou, que está participando conosco e que ainda vai participar. Meu Deus, abençoa cada pessoa. Que o Senhor Deus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor Deus abençoe a sua casa. Que o Senhor Deus abençoe a sua família. Que o Senhor Deus abençoe o seu trabalho. Que o Senhor Deus te sustente nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia. Que o Senhor Deus cuide de ti. Que o Senhor Deus supra todas as suas necessidades. Em nome de Jesus. Que o Senhor Deus providencie tudo que você precisa, tudo que você necessita. Em nome de Jesus, seja abençoado nessa noite. Que o Senhor Deus abençoe a tua vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus, receba a cura nesta noite, receba a libertação, receba o teu milagre, receba, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus, se você puder, na sua casa, onde quer que você esteja, e diga glória a Deus o Pai, diga glória a Deus o Filho, diga glória a Deus o Espírito Santo, diga graças a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus, se você puder. Bem, queridos, estamos chegando ao término de mais um culto. Uma vez mais quero pedir para você se inscrever na nossa página no Facebook, se você ainda não está inscrito. Aliás, se você não curtiu a nossa página no Facebook, por favor curta, tá bom? E também envie aí na sua lista aí, aliás, envie aí para os seus amigos de Facebook para curtir a nossa página, para que mais pessoas, outras pessoas também sejam alcançadas
Quero pedir para você também se inscrever no nosso canal no YouTube, tá? Igreja Tabernáculo em Taubaté, a nossa página no Facebook, então curta lá a nossa página, e o nosso canal no YouTube, Igreja Tabernáculo em Taubaté. Se inscreva no nosso canal, em nome de Jesus, e compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, tá? Compartilhe aí uma vez mais, estou te pedindo, por favor, compartilhe aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe aí nos seus grupos de Facebook, para que mais pessoas possam ser alcançadas por Cristo Jesus. Muito obrigado uma vez mais, presbítero Samuel, muito obrigado, presbítero Judenis, muito obrigado, Luiz Felipe. Queria pedir o presbítero Judenis, não sei se ele, depois de uma quarentena, ainda lembra como é que dá a bênção apostólica, não esqueceu não? Depois de quase 40 dias, já não mais, já tem o quê? Então, não esqueceu como é que dá a bênção apostólica não? Estava conversando com um obreiro, ele falou assim: pastor, já esqueci até como é que prega. Estou brincando, só para descontrair, tá, irmãos? O presbítero Judenis vai estar orando, finalizando e também dando a bênção apostólica. Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, obrigado por esta palavra maravilhosa, obrigado por mais uma oportunidade, Senhor Jesus, de escutar mais e mais de Ti, que nós possamos aprender mais e mais com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Estenda as Suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, e todos digam amém.